Olá, meus queridos, muito bom dia a todos que estão aqui acompanhando a nossa aula do canal Educação. Quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação, e a gente vai começar mais uma aula de Física da semana para a gente completar a nossa carga horária semanal de Física, beleza? Jovens, mandar um abraço aqui para quem nos acompanha diretamente do YouTube. A Adriana Souza está aqui com a gente. Muito bom dia. Galerinha dos polos que nos acompanham pelo canal Seduc PI3. Galerinha do IPTV. Forte abraço para vocês também, tá? E hoje, continuando aquela nossa temática de revisões, a gente vai trabalhar com associação de resistores, tá bom? Então, nesse tema que a gente já trabalhou no primeiro semestre, nós vamos unir vários resistores em um mesmo circuito elétrico, tá? E assim a gente vai poder realizar esse estudo das associações de resistores, que nada mais é que uma união, um conjunto de vários resistores, certo? Beleza? Então, nessa aula do dia 8 de agosto, disciplina de Física, eu, professor Caio, estarei aqui com vocês em mais um horário para a gente trabalhar estes temas que estão no nosso roteiro de aula. A gente vai definir o que é uma associação de resistores e vamos caracterizar as três associações de resistores que existem, que nós podemos estudar. A primeira delas é a associação em série, a segunda em paralelo e a terceira é uma associação mista de resistores. O que é uma associação mista, professor? É uma mistura, uma união das duas primeiras associações no mesmo circuito. Certo, galerinha de Colônia do Gurgueia? O Antônio de Souza também está aqui com a gente, participando da nossa aula, interagindo aqui pelo YouTube. E assim a gente também vai estudar essas três associações através de atividades. Perfeito? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos definir o que é uma associação de resistores. Na telinha você confere o seguinte: a associação de resistores é um circuito que apresenta dois ou mais resistores. Então, a gente já viu no primeiro semestre que esse elemento de circuito resistores, ele tem uma função. Qual é? Produzir o aquecimento do material. Transformar a energia elétrica em térmica. Quando eu vou unir dois ou mais resistores em um mesmo circuito, nós temos a chamada associação de resistores, certo? E essa associação de resistores, ela pode ser classificada de três tipos: paralelo, em série e em mista. Professor, onde é que eu consigo achar essa associação de resistores, esse conjunto de resistores no meu dia a dia? Um exemplo bem comum é o pisca-pisca. Você tem várias lâmpadas, né, vários LEDzinhos unidos no mesmo fio. Ali vai representar cada LED um resistor diferente. Se eu tenho vários LEDs juntos, então eu tenho vários resistores juntos. Esses resistores unidos formam uma associação de resistores. Certo? Galerinha, a primeira que nós vamos estudar hoje é a associação em série. Eu sempre gosto de comentar isso para vocês, né, com vocês durante esse conteúdo.
série de TV, nós assistimos ela capítulo por capítulo, episódio por episódio, seguindo uma sequência. Então, uma associação em série, você também terá uma sequência de resistores. Esses resistores, lado a lado, tá? Esses resistores, um seguido do outro. E todos no mesmo fio, todos seguindo uma sequência e no mesmo fio condutor. Assim, galerinha, eu só tenho um único caminho para a corrente elétrica seguir. A gente viu corrente elétrica no nosso último encontro e você lembra que a corrente elétrica é um fluxo de elétrons que vai passar pelo material condutor, não é isso? Quando eu tenho uma associação em série, essa corrente elétrica, ela vai perseguir esse circuito por um único caminho, de uma única maneira, tá? Então, você observa que só tem esse único caminho para a corrente ir percorrer. Logo, a gente já caracteriza isso como uma característica da associação em série. Ok? Meus queridos, essa característica ela vai dar origem a diversas propriedades dessa associação. Duas principais eu trouxe aqui para vocês. A associação em série, ela vai ter a consequência daquela característica que eu falei, de um único caminho, uma mesma corrente elétrica para todo o circuito, para todos os resistores. Então, por conta daquele único caminho que a corrente elétrica pode percorrer, ela vai ser a mesma em todos os resistores. Certo? Então, não há divisão de corrente nesse tipo de circuito. E a DDP, ela será a soma das DDPs parciais. Como assim, professor? Cada resistor terá a sua DDP, ou seja, cada resistor vai ter uma energia diferente passando por ele. Para encontrar a energia total do circuito, eu vou ter que somar a energia que passa pelo primeiro resistor, a energia que passa pelo segundo, a energia que passa pelo terceiro. Tá? E quantos resistores houverem no meu circuito. Então, aqui você observa o 1, o 2 e o 3. O 1 é a DDP do primeiro resistor. O 2 é a DDP do segundo resistor. O 3 do terceiro. Para que eu consiga calcular a DDP total do circuito, basta apenas somar todas as DDPs. Beleza? Então, são essas duas principais propriedades, características que eu levo da associação em série. Perfeito? Para encontrar uma única resistência para todo o circuito, nós também temos que levar em consideração a resistência equivalente. Beleza? O que seria a resistência equivalente, professor? Vamos imaginar que você quer diminuir a tua associação de resistores. Você tem vários resistores unidos em série. E eu quero simplificar esse meu circuito. Então, eu uso
a resistência equivalente para me ajudar. Ela vai substituir aqueles vários resistores por um único só, que tenha uma resistência que tenha um valor equivalente com o valor de todos os outros. Ou seja, tem que ter uma resistência igual à de todos os outros unidos. No caso da associação em série, você vai ter que lembrar o seguinte, ó. Série começa com a letra S, né? Então, a operação que a gente vai usar será a soma. Olha essa dica. Toda vez que você quiser calcular a resistência equivalente na associação em série, você vai realizar a soma das resistências associadas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 3 resistores, o R1 que vale 1 ohm de resistência, o R2 possui 2 e o R3 possui 3 ohms. Galerinha, se eu quero encontrar a equivalência entre esses 3, eu só somo os 3 valores. E aí, professor, o que você faz depois? Eu posso deixar o meu circuito assim, com 3 resistores separados, ou eu posso substituir esses 3 por um único resistor de valor igual a 6 ohms, que é o valor da soma, né? Então, não esqueça, quando a gente fala de associação de resistores em série e eu quero a resistência equivalente, basta você realizar a soma das resistências associadas. Vamos aqui a um caso especial. Imagine uma situação que eu tenho mais de um resistor, ou seja, eu tenho uma associação, e eles possuem o mesmo valor de resistência. E aí, professor, o que a gente vai fazer agora? Você pode seguir a regra geral que a gente fez agora há pouco e somar todas as resistências. Ou você pode fazer o seguinte. Se eles têm a mesma resistência, você pode simplesmente somar, como a gente já estava fazendo antes. E aí soma 5 mais 5 mais 5, que dá 15. Ou você pode seguir essa regrinha do caso especial. Você pode multiplicar o número de resistores pela resistência de um deles apenas. Então, se tenho 3 resistores, cada um valendo 5 de resistência, para encontrar essa equivalência, eu multiplico 3 vezes 5, que dá o mesmo 15 se a gente somar. Perfeito? Então, nesse caso especial, você pode escolher a forma que você quer trabalhar. Claro que, se você tiver 100 resistores, 200 resistores, é mais fácil você trabalhar dessa maneira, né?
Basta multiplicar o número de resistores pelo valor de um deles. Tá? Uma observação. Nesse tipo de associação, se você retirar um resistor ou perder um desses resistores por mau funcionamento, todo o circuito ele vai acabar sofrendo com essa perda. Ou seja, não vai passar corrente elétrica pelo circuito e todo o circuito ele deixará de funcionar. Professor, mesmo que seja o último, mesmo que seja o do meio, independente da posição do resistor, aquele que for suprimido, ou seja, que não funcionar mais ou que for retirado do circuito, vai fazer todos os outros deixar de funcionar. É o caso do pisca-pisca. Alguns modelos, né? Se você perder um dos LEDs, todos os outros param de funcionar. Por quê? Porque naquele caso eles estão associados em série. Tá? Então, você vai perder todo o aparelho. Agora, se eles estiverem associados de outra maneira, que a gente vai ver na paralela, isso pode fazer você perder só o resistor e não o circuito por completo. A gente vai ver já já isso. Tá bom? Então, no caso da associação em série, se perder um resistor, todos os outros vão deixar de funcionar. Vamos então para os exemplos? Vamos então aqui para as nossas atividades. Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês nessa primeira atividade, tá? E aí a gente volta depois respondendo, certo? Tentem responder e aí na volta a gente responde da resolução dela e o gabarito. 2 minutinhos na tela. Vamos lá, jovenzinhos, vamos lá.
Então, para o nosso primeiro exemplo, como é que vocês respondem esse primeiro exemplo aqui? Ele está pedindo a resistência equivalente, né? Então, lembra como a gente falou agora há pouco. Se está pedindo resistência equivalente, ele quer que você substitua todos esses resistores por um único só. E aí, você vai observar que eles estão ligados pelo mesmo fio condutor. Professor, como é que eu vou saber que é o mesmo fio condutor? Você tenta desenhar a corrente elétrica que passa por esse circuito. Você vai partir ela sempre do lado maior para o lado menor, né? Do lado de maior energia para o lado de menor energia. Então, desenhando a corrente elétrica, ela vai ter um único caminho para sair do mais para o menos. Professor, eu achei só um caminho. Então, você percebeu que o circuito está em série. Então, nesse caso aqui, galerinha, eu só posso somar as resistências. Eu vou somar 10 mais 8 mais 4. 10, que é o primeiro resistor, mais 8, que é o segundo, mais 4, que é o terceiro. Então, a resistência equivalente em série seria 22 ohms. Prontinho. Era só realizar uma soma simples. Tá bom? Galerinha, vamos para o nosso segundo exemplo? Vamos lá? Segunda questãozinha agora teórica, tá? Questãozinha teórica. Vou dar 2 minutinhos novamente para vocês pensarem e aí na volta eu venho com o gabarito. 2 minutos. Muito bem, pessoal. Voltamos aqui. Vamos para a nossa segunda questãozinha. E ele pede a alternativa correta sobre a associação de resistores em série. Então, a gente vai achar uma característica correta entre essas 4 alternativas que esteja
relacionado com associação em série. Tudo que a gente estudou até agora. Vamos para a letra A. A corrente elétrica é igual para todos os resistores. Olha aí, já encontramos a nossa alternativa correta. Letra A. Lembra que eu falei, né? Como eu tenho um único caminho para percorrer o circuito, a corrente elétrica ela acaba sendo a mesma para todos os resistores. Certo? Letra B diz que a tensão, ou seja, a DDP, é igual para todos. Não. Cada resistor vai representar uma resistência no circuito. Ou seja, cada resistor vai receber de forma diferente a energia desse circuito. E assim, alguns podem receber mais, outros podem receber menos. Então, não é igual para todos. Letra C. A resistência é determinada pela soma dos inversos das resistências individuais. Como assim, professor? Seria 1 sobre a resistência do primeiro, mais 1 sobre a resistência do segundo, e assim por diante? Não. É uma soma simples, né? É só a resistência do primeiro, mais a do segundo, mais a do terceiro. Não tem nada de inverso aí, não. Letra D. A resistência equivalente é sempre menor do que a menor das resistências. Então, se eu olhar aqui, o resultado de todas as resistências juntas é menor, tem um valor menor, do que a menor das resistências separadas? É assim? Não. Sempre a gente vai encontrar um valor maior. Deixa eu voltar aqui na primeira questão para a gente comparar. Entre 10, 8 e 4, qual é a menor? O 4, né? Todas as resistências unidas deu quanto? 22. 22 é um número menor que 4? Não, né? É maior. Então, isso aqui já mostra que a letra D está errada. Beleza? Então, não esqueça. Corrente elétrica será igual para todos os resistores. Gabarito letra A. Associação em paralelo, jovens. É a nossa segunda forma de unir resistores. Nessa maneira, a gente vai encontrar agora os resistores juntos no mesmo circuito, porém, eles estão representados em fios condutores diferentes. Lembra quando a gente estudou os circuitos complexos? Nós tínhamos o conceito de nó, não era isso? O que é o conceito de nó para a física? É um ponto do circuito que você separa uma parte do circuito de outra parte do circuito. E essa separação, ela vai provocar a separação de uma grandeza, a corrente elétrica. Tá? Então, no meu circuito, eu começo com uma corrente elétrica. Corrente elétrica I. Quando ela encontra esse primeiro nó, ela vai se tornar uma parte dela I1, que é a corrente que passa pelo resistor 1. A outra parcela dela segue para o resto do circuito. Quando ela encontra esse segundo nó, aquele restinho de corrente que sobrou se transforma em I2, que é a corrente que passa pelo segundo resistor. E
Depois ela encontra um terceiro nó, que aí o restinho que sobrou, os farelos de corrente que sobraram, vão se tornar a corrente I3, que é a corrente que passa pelo terceiro resistor. Professor, e na volta? Na volta todo mundo vai se unindo novamente, até chegar total de volta na nossa bateria. Certo? Então, a associação em paralelo, a gente vai observar situações como essa, que eu tenho uma separação da corrente devido à existência de nós. Então, aqui a corrente ela tem mais de um caminho para ela percorrer. Ela não tem só um único trajeto. Ela pode passar por vários fios diferentes. E isso vai gerar algumas propriedades para a minha resistência. Bom, nesse caso aqui, eu terei as mesmas propriedades lá da série. Questão de estudar a corrente, como é que ela se comporta, e de estudar a DDP. Porém, se lá na série a DDP era somada, na paralela, a DDP é a mesma para todos. Eles vão estar entre pontos de mesma energia. Deixa eu voltar aqui para você visualizar. Lembra dos nós que eu falei para vocês? Olha esses dois primeiros asteriscos aqui. Eles estão equivalentes a esses segundos aqui. E aos seguintes. Eles estão na mesma distância, né? Então, isso vai mostrar que a DDP que sai da bateria é a mesma que passa pelo primeiro resistor, é a mesma que passa pelo segundo e a mesma que passa pelo terceiro. Então, a energia que os três recebem é a mesma. Tá? Assim, a DDP deles é igual. Já a corrente elétrica, como eu também já tinha representado antes, ela sofre divisões, né? Cada resistor vai receber uma corrente diferente. Então, para encontrar a corrente total do circuito, eu tenho que realizar uma soma das intensidades parciais, ou seja, dos valores de corrente que passam separados. Então, basta você somar o que passa no primeiro resistor, mais o que passa no segundo, mais o que passa no terceiro, e aí você encontra a corrente total. Como é que fica, professor, a resistência equivalente para esse tipo de circuito? Aqui nós vamos usar o termo soma dos inversos. Se lá na associação em série eu somava de forma mais simples, né? Era só somar as resistências, aqui eu já vou fazer diferente. Aqui eu vou utilizar a soma dos inversos. Como assim? Vai ficar sempre a seguinte fração: 1 sobre a resistência. Então, para encontrar a resistência equivalente, eu pego 1 sobre ela e igualo a 1 sobre a resistência do primeiro, mais 1 sobre a resistência do segundo, mais 1 sobre a resistência do terceiro. Por isso que eu criei aqui o termozinho, né? Soma dos inversos. Porque eu estou somando, mas de forma o quê? Invertida a fração, né? Antes ela era
o numerador, agora ela é o denominador. Não é isso? Galerinha, isso aqui é válido de forma geral, tá? Mas tem como simplificar também. Como é que eu posso simplificar? Se eu tiver 2 resistores apenas. Se a gente tiver 2 resistores apenas em paralelo, eu posso escrever essa expressãozinha da seguinte maneira. Resistência equivalente em paralelo é a multiplicação do primeiro resistor vezes o segundo, dividido pela soma do primeiro mais o segundo resistor. Então, você pode usar essa expressãozinha aqui. Certo? A gente costuma chamar ela de quê? De expressãozinha do produto pela soma. Em cima, né, no numerador, você multiplica. Embaixo, no denominador, você soma. Por isso que é produto pela soma. Certo? Professor, esse caso aqui, só quando eu tenho 2 resistores, né? Exatamente. Com 2 resistores, você usa ele. Se for 3 ou mais, você usa a expressãozinha de cima. Casos especiais, olha aí. Coloquei aqui para vocês, né? Produto pela soma. Se eu tenho 2 resistores, eu utilizo essa representação. Se eu tenho mais de 2, nós utilizamos a soma invertida. Tá? O outro caso especial é quando eu tenho 3, 2 ou mais resistores com a mesma resistência. Então, nesse caso aqui, eu posso utilizar essa expressãozinha que diz o seguinte: a resistência de um dos resistores sobre o número de resistores vai me indicar a resistência equivalente em paralelo. Por exemplo, se eu tenho 3 resistores, cada um com 30 de resistência. Então, fica 30 para o primeiro, 30 para o segundo e 30 para o terceiro. Todos os 3 têm 30 de resistência. Tenho 3 resistores. E eu percebo que eles estão em paralelo. O que eu vou fazer aqui? Para achar a resistência equivalente, eu divido a resistência de um deles, já que é igual, pelo número de resistores, que são 3. Então, fica 30 dividido por 3, que dá 10. Então, a resistência equivalente nesse circuito seria 10. Certo? Cuidado! Nesse caso, só quando eu tenho mesma resistência para resistores associados em paralelo. Tá bom? Só nesse caso. Perfeito? E aquele outro caso especial, né? Quando eu tenho 2 resistores apenas, eu uso o produto pela soma.
Bom, galerinha, para a gente finalizar a parte teórica da associação em paralelo, lembra lá do caso de suprimir o resistor? Retirá-lo do circuito? Pois é. Em série, todo o circuito parava de funcionar. E em paralelo, professor? A corrente ela vai perseguir outro caminho. Ela vai achar outra forma para continuar passando pelo circuito. Então, nesse caso aqui, o que eu vou observar? A minha corrente elétrica ela vai percorrer todo o fio condutor. Mas, se um dos LEDs que faz o papel de um resistor for retirado, a corrente elétrica ela vai continuar passando pelos caminhos restantes. Tá bom? Então, é isso que a gente vai observar. Belezinha? Vamos, então, para os nossos exemplos. Terceiro exemplo de hoje. E como nos exemplos anteriores, eu vou te dar 2 minutinhos para você usar os teus conhecimentos desse conteúdo na prática, tá bom? Então, a gente volta depois de 2 minutinhos. Vamos lá, jovens, vamos lá. Meus queridos, voltando aqui para a nossa aula, vamos agora calcular a resistência equivalente desse circuito. Professor, como é que eu sei se o circuito é em série ou em paralelo? Lembra daquela dica que eu te dei. Você vai observar se eu consigo percorrer todo o circuito com uma única corrente. Se ela sofrer divisão durante o trajeto, então é porque o circuito está associado em paralelo. Então, se você desenhar aqui as correntes elétricas, você vai sempre desenhar uma única corrente, uma corrente total, partindo da tua bateria. Encontrou um ponto aqui de possível divisão de corrente,
aí você vai observar que o circuito não é em série, é em paralelo. Encontrou mais outro, aí que você vai ter certeza. E aqui nós temos um terceiro, para tirar qualquer dúvida. Essas correntes, então, elas foram divididas. Assim, a gente vai ter um circuito em paralelo e não em série. Se ele quer a resistência equivalente, o que eu vou fazer? Soma dos inversos. 1 sobre a resistência em paralelo é igual a 1 sobre a resistência do primeiro resistor, mais 1 sobre a resistência do segundo, mais 1 sobre a resistência do terceiro. Tá? 1 sobre a resistência em paralelo será igual a 1 sobre 4, que é o primeiro, mais 1 sobre 6, que é o segundo, mais 1 sobre 12, que é o terceiro. Ok? Professor, e agora? MMC. Você vai encontrar um denominador comum para esses três. 12, 4 e 6. Vamos lá? Fazendo aqui o MMC para esse caso, 4, 6 e 12, a gente vai encontrar o seguinte. Nem precisa fazer. Já pode seguir a seguinte dica, a seguinte lógica matemática. Se esses três números eles são múltiplos e divisíveis, então o denominador comum será o maior deles. Como assim, professor? A partir do 4, eu posso chegar no 12? Posso. É só multiplicar 4 por 3. Dá 12. A partir do 6, eu posso chegar no 12? Posso. É só multiplicar 6 por 2, que dá 12. Então, o denominador comum, nesse caso, é o próprio 12. Então, fica 1 sobre a resistência em paralelo é igual. Coloca aqui o 12 como denominador comum e vai tentando organizar essas três frações que estavam separadas. Como é que eu faço isso? Eu pego o 12, que é o denominador comum, divido pelo denominador parcial, né, o denominador separado, e multiplico pelo numerador. Então, 12 dividido por 4 dá 3. 3 multiplicado por 1 dá o próprio 3. Faz a mesma coisa com a segunda fração. 12 dividido por 6 dá 2. Multiplicado por 1 dá o próprio 2. Mais 12 dividido por 12 dá 1. Multiplicado por 1, o próprio 1. Então, vai ficar 1 sobre a resistência em paralelo é igual a 6 sobre 12. Percebe uma coisa? Aqui, na esquerda da igualdade, eu tenho o inverso da resistência equivalente. Não é isso? Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente. Eu quero o inverso dela ou ela própria? Ela própria, né, professor? Então, você vai inverter esses termos. Ó. O de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. Para manter essa igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado.
Então, o 12 sobe e o 6 desce. Então, vou ficar com resistência equivalente em paralelo é igual a 12 sobre 6. Quanto é que dá, pessoal? 2, não é isso? Prontinho. 2 ohms é o resultado da nossa questãozinha número 3. Tá bom? Professor, então é só realizar a soma dos inversos? Sim. Se eu tenho aí 2, 3 infinitos resistores, eu posso realizar a soma dos inversos. Próxima questãozinha número 4. Eu vou te dar 1 minutinho para você assinalar a informação errada dessa quarta questão. Tá bom? 1 minutinho. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Eu quero a afirmativa errada. Errada. Letra A. A corrente total do circuito é igual à soma das correntes individuais. Essa daqui está correta, né? Então não é o nosso gabarito. Certo, Dulce? E aí, Dulce? Chegou no finalzinho, qual é a alternativa, então? Você acha? Falando diretamente de Isaías Coelho, né? Letra B. A DDP em cada resistor é igual à tensão elétrica fornecida pela fonte? Correto também. Se eles estiverem em paralelo, né? Letra C. A resistência equivalente é sempre menor do que a menor das resistências? Sim, também, né? A gente achou uma resistência equivalente no exemplo 3 igual a 2. A menor das resistências era 4. Então, o total era bem menor do que os valores separados. Letra D. A corrente elétrica é igual em todos os resistores. Essa aqui está erradíssima. Parabéns a Dulce que respondeu a letra D, né? E a gente vai ficando por aqui, meus queridos. Vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. Nos encontramos agora apenas na terça-feira, tá bom? Forte abraço para vocês, bom final de semana a todos e tchau, tchau!